Nesta videoaula vamos estudar a divisão mitótica. Antes de estudarmos a divisão celular mitótica, vamos fazer uma introdução ao conceito de... Vamos analisar o conceito de divisão celular em si e o conceito de ciclo celular. Existem dois tipos de divisão celular: a divisão mitótica, que é a que será objeto da nossa aula, e a divisão meiótica. Na divisão mitótica, a célula mãe dará origem a duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe. Se essa célula tiver 46 cromossomos, essas duas células filhas também terão 46 cromossomos. Ao contrário da divisão meiótica, onde o número de cromossomos da célula mãe é reduzido pela metade nas células filhas. Na divisão mitótica, uma célula mãe dá origem a duas células filhas. Na divisão meiótica, uma célula dá origem a 4 células. E essas células não são geneticamente iguais à célula mãe. Se a célula mãe tem 46 cromossomos, as células filhas terão apenas 23, ou seja, metade. A divisão meiótica é usada para formar gametas e para formar esporos. Gametas são células sexuais, espermatozoides e óvulos. Gametas são células reprodutoras de plantas. Então fica entendido aqui a diferença entre os dois processos. Vamos nos concentrar no primeiro processo, que é a divisão mitótica. Antes de estudarmos a divisão mitótica, temos que observar o que nós chamamos de ciclo celular. Temos que ter o entendimento do que seja o ciclo celular. Uma célula, quando está em uma célula que se divide, a maioria das células do corpo se divide, exceto as células musculares e os neurônios. São células que depois de uma certa idade elas param a sua multiplicação, mas as outras células da pele, células das mucosas, de revestimentos, células do tecido conjuntivo, elas se dividem ao longo da vida do indivíduo, e é por isso seu tempo de vida é dividido em 3 etapas. A maior parte da célula, do tempo de vida da célula, ela passa em intérfase, entre duas divisões. A intérfase, essa intérfase é dividida em G1, S e G2. Esse período precede e prepara a célula para a divisão. Em seguida temos a divisão do núcleo, é a mitose. Essa mitose é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Terminada a divisão do núcleo, ocorre a divisão do citoplasma, que nós chamaremos de citocinese. Algumas células morrem e outras continuam o ciclo. Então, concluindo, a vida da célula é dividida em intérfase, a maior parte do tempo, mitose, a divisão do núcleo, e a citocinese. Quando essa divisão do núcleo, essa divisão da célula, do citoplasma, é precedida de uma mitose, nós dizemos que a divisão é mitótica. É mitótica. Por que a divisão foi mitótica? Porque foi precedida de uma divisão do núcleo, que nós chamamos de mitose. E o que é que caracteriza a mitose? O fato dos núcleos mãe, dos núcleos filhos, serem geneticamente iguais ao núcleo que deu origem. A intérfase, nós vimos, é dividida em G1, S e G2. A intérfase é dividida em G1, gap1, gap que significa intervalo, S de síntese quer dizer o período de duplicação dos cromossomos, e o gap2. No G1 os cromossomos estão um cromossomo simples, é um cromossomo simples. Nessa fase da vida da célula ocorre uma intensa síntese de RNA e de proteína, e é sucedida pela divisão, pela duplicação dos cromossomos. Eu tinha um cromossomo simples, aqui eu tenho um cromossomo duplicado, cada um cromossomo duplicado com 2 cromátides irmãs. Isso aqui não são dois cromossomos, não temos aqui 2 cromossomos, mas sim um cromossomo duplicado. É o que vai caracterizar a fase S. E na fase 2, no gap 2 ou G2, os cromossomos continuam duplicados e continua uma intensa síntese de RNA e de proteína.
Divisão mitótica. Essa divisão é usada nos seres, nos micro-organismos, como bactérias, protozoários, para a própria reprodução do micro-organismo. Eu tenho uma bactéria, ou micro-organismo, uma bactéria, e essa bactéria sofre mitose e produz células filhas geneticamente, desde que não tenha havido nenhuma mutação, geneticamente igual à célula mãe. Já nos seres multicelulares, como o ser humano, uma árvore ou qualquer outro animal, um fungo multicelular, a mitose é usada para o crescimento, para a reposição de células mortas diariamente, milhões de células morrem e precisam ser substituídas, cicatrização e regeneração, aqueles órgãos que se regeneram. Em alguns animais, como os lagartos, regeneram a cauda. No ser humano, o fígado pode sofrer regeneração, o tecido ósseo. Dando uma visão aqui temos uma visão geral da divisão mitótica. A célula começa sua vida na intérfase, no G1, passa para o S, onde ocorre a duplicação dos cromossomos, e G2. Terminada a intérfase, inicia-se a prófase, em seguida a metáfase, a anáfase, a telófase e a divisão final da célula, que é a citocinese. Ela vai entrar de novo em G1, SG2, prófase e assim por diante. Vamos ver agora, a partir de agora, isso com maior grau de informação. A prófase, que é a primeira fase da divisão do núcleo. Forma-se os centríolos, que são essas estruturas tubulares. Começa a se formar essas fibras, as chamadas fibras do fuso. Os cromossomos começam a se espiralizar, como se fossem uma mola, um fio telefônico. E finalmente a carioteca se desintegra, os cromossomos começam a se prender às fibras do fuso e conclui-se a prófase. Na metáfase, a segunda fase, os cromossomos se alinham na região equatorial. Observe os cromossomos duplicados. E ele tem uma região aqui chamada de centrômero, onde vai se prender as fibras do fuso. É importante lembrar que a fragmentação da carioteca foi necessária. Do contrário, não poderia haver essa segunda fase, que é a metáfase. Na anáfase, essas fibras encurtam o tamanho e separam as cromátides, aqui estão as cromátides irmãs, e promovem a sua migração para as regiões polares da célula. A telófase, telo, que significa fim, o citoplasma já começa a sofrer um estrangulamento, os cromossomos agora voltam a ser filamentosos, estão menos condensados, a carioteca se regenera e concluímos a telófase. E aí vem a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Nas células animais, ela acontece de fora para dentro. Chamamos isso de citocinese centrípeta. E na célula vegetal, ela ocorre de dentro do centro para fora. Então, centrifuga, uma fuga do centro. Ok, e aqui eu termino essa videoaula.